Você não nasceu para ser mais um. Você sabe disso, mesmo que tente se esconder. Mas enquanto você se justifica, alguém agora mesmo está calando as desculpas e construindo um império com a dor que você teme encarar. Napoleon Hill escreveu que tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. E essa não é só uma frase bonita, é um decreto, um código para quem está disposto a destruir suas próprias amarras. Não é sobre sorte, não é sobre talento. É sobre fé inabalável naquilo que ainda não existe, mas que você já decidiu que vai existir. O mundo não se curva diante dos que esperam. O mundo se curva diante dos que decidem. Você quer um novo começo? Então, pare de pedir permissão. Pare de repetir: eu não tenho tempo, eu não tenho recursos, eu não sei como. Essas são as frases do homem derrotado por si mesmo. São as vozes da fraqueza que se escondem atrás de justificativas racionais. Mas você não é um derrotado. Você só esqueceu quem é. Hoje você levanta. Não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Hoje. Porque a realidade nunca vai te dar permissão para mudar. Você é quem precisa tomá-la à força. É você quem tem que olhar no espelho e dizer: acabou. Acabou a era das desculpas. Acabou a era do medo. Começa agora a era do domínio. E sabe o que isso exige? Clareza brutal. Você precisa visualizar com os olhos da fé a vida que quer viver, como se ela já fosse sua. Você precisa ver o final, mesmo andando por um vale escuro. Porque é essa visão que vai te manter de pé quando ninguém mais acreditar. É essa imagem gravada na sua mente que vai sufocar as desculpas uma a uma. Napoleon Hill chamou isso de propósito definido. Uma obsessão consciente, intocável, à prova de falhas. Uma chama interna que não precisa de permissão do mundo para arder. Então pergunte a si mesmo agora, o que você realmente quer? E mais importante, você está disposto a pagar o preço? Porque a porta da transformação está aberta, mas ela exige que você deixe para trás a versão fraca de quem você tem sido. Você está pronto? Você foi condicionado a acreditar que deve esperar o momento certo, esperar alguém te dar um sinal, esperar o medo passar. Mas deixe-me dizer uma verdade brutal: o momento certo nunca vai chegar. Napoleon Hill ensinou que a procrastinação é o assassino do sucesso. E cada vez que você adia a ação, você mata um pedaço do seu destino. Você enterra seus sonhos debaixo de desculpas sofisticadas. Você se torna um prisioneiro de uma cela que você mesmo trancou. Mas aqui vai o choque de realidade. A ação imperfeita é infinitamente mais poderosa do que a intenção perfeita. Você não precisa estar pronto, você precisa estar faminto. A maioria espera que tudo esteja claro antes de se mover, mas os grandes constroem clareza enquanto caminham. Eles erram, caem, corrigem e continuam, porque eles sabem que a fé começa onde termina a lógica. Você precisa desenvolver uma fé muscular, não aquela fé frágil que desmorona diante da primeira dificuldade, mas uma fé que encara a dor como treino. Uma fé que enxerga os nãos como testes, não como sentenças. E isso começa agora. Começa no instante em que você para de procurar garantias. Em que você para de pedir a bênção do mundo para ser quem nasceu para ser. Você não precisa que ninguém acredite em você. Você precisa ser o primeiro a se comprometer com a sua visão. Você precisa prometer diante do caos que vai continuar, mesmo se ninguém aplaudir. Isso é disciplina. A arte de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não sente vontade. E a disciplina mata a dúvida, porque ela constrói provas concretas de que você é mais forte do que pensa. Napoleon Hill disse: você é o mestre do seu destino, o capitão da sua alma. Então, por que você ainda vive como um escravo das circunstâncias? Levante agora.
E em vez de esperar o mundo mudar, mude sua postura diante dele. Porque quando você muda, tudo ao redor começa a reagir. Seja o tipo de pessoa que não precisa ser empurrada. Seja o tipo de pessoa que se move porque tem um fogo interno que não pode ser apagado. E se ainda restam desculpas, destrua-as com disciplina. Haja hoje. Você foi ensinado a temer o fracasso. Mas ninguém te contou que fracassar é parte do processo. Que cair é sinal de que você está em movimento, enquanto a maioria permanece parada, morrendo lentamente na zona de conforto. Napoleon Hill escreveu: toda adversidade, toda falha, todo desgosto traz consigo a semente de um benefício equivalente. Você ouviu isso? Não é talvez, não é com sorte, é uma promessa. A dor traz um presente, se você tiver coragem de atravessá-la. Mas a maioria foge. Foge do erro, foge da exposição, foge da tentativa. E nessa fuga se afasta de si mesmo. Você precisa inverter essa mentalidade. Precisa enxergar a dor como lapidação, o fracasso como instrução, a queda como iniciação. Não existe sucesso sem atrito. Não existe conquista verdadeira sem atravessar noites escuras, onde a única luz é a sua convicção. E se você não falhar, é sinal de que não está indo longe o suficiente. Pessoas comuns evitam riscos. Pessoas extraordinárias calculam os riscos e ainda assim pulam. Elas sabem que, no fundo, o verdadeiro risco é viver uma vida medíocre, tentando agradar a todos. Você quer vencer? Então pare de tentar evitar todos os tombos. Comece a vê-los como parte do preço da excelência. Tenha orgulho das cicatrizes. Elas contam a história de alguém que teve coragem de tentar, enquanto os outros só assistiram. Napoleon Hill acreditava que a persistência é a força que separa os sonhadores dos realizadores. E persistência nasce da fé no invisível. Da convicção de que, apesar das falhas, o que te espera do outro lado vale o esforço. Então, ao invés de perguntar, e se eu falhar? Pergunte, e se eu nunca tentar? O arrependimento é sempre mais pesado que a queda. O que está em jogo é a sua alma. A versão poderosa que você foi chamado a se tornar está do outro lado da dor que você vem evitando. Pare de adiar. Abrace a falha. Erga-se com mais raiva, com mais foco, com mais clareza. Não há tempo para a autopiedade. Há um chamado batendo na sua mente, te lembrando, você não foi feito para rastejar. Levante, tente, fracasse se for preciso, mas jamais pare. Você quer mudar sua vida? Então comece mudando a forma como você pensa, porque tudo que existe ao seu redor, cada vitória, cada fracasso, cada realidade, começou primeiro como um pensamento. Napoleon Hill dizia: os pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando misturadas com propósito, persistência e um desejo ardente. Você entende o peso disso? Você está literalmente construindo ou destruindo sua vida com aquilo que repete para si mesmo em silêncio. A mente é o campo de batalha, e todo dia ela está sendo invadida por dúvidas, medos, opiniões alheias, memórias do passado. Se você não assumir o controle, alguém vai assumir por você. Você precisa blindar seus pensamentos. Precisa vigiar sua mente como se sua vida dependesse disso. Porque ela depende. O que você permite entrar na sua mente se transforma no que você permite sair da sua boca. E o que sai da sua boca define suas ações. E suas ações constroem o seu destino. É por isso que você precisa de disciplina mental. Não basta motivação. Motivação vem e vai. Disciplina mental é o escudo permanente contra o caos. Você acorda e já está sendo atacado. Redes sociais, notícias negativas, pessoas pessimistas, vozes internas repetindo: você não é suficiente. Mas você tem o poder de dizer: chega,
E você tem o direito e o dever de pensar por conta própria, de criar imagens mentais que te impulsionam, não que te sabotam. Visualize o que você quer com todos os detalhes, não como um devaneio, mas como um ensaio. Veja, sinta, ouça, até que aquilo se torne inevitável dentro de você. A maioria visualiza o fracasso. Você vai visualizar a vitória. Você não está sendo louco por acreditar em algo que ainda não existe. Você está sendo fiel ao seu chamado. Você está treinando a mente para reconhecer o destino antes mesmo de alcançá-lo. Napoleon Hill não escreveu sobre sucesso baseado em achismos. Ele estudou os maiores vencedores da história, e todos eles tinham isso em comum: uma imagem mental poderosa, alimentada todos os dias, até que o mundo externo fosse forçado a se alinhar com ela. Então pergunte a si mesmo: o que você está alimentando dentro da sua mente? É um campo de guerra ou um terreno fértil? É um lugar sombrio ou um santuário de fé? Você pode treinar sua mente para ser sua maior aliada, mas primeiro precisa silenciar o ruído e lembrar que cada pensamento é uma semente. Plante com consciência, cultive com fé e colha com poder. Você quer liberdade? Então aprenda a se dominar, porque ninguém é livre enquanto for escravo de seus impulsos. Napoleon Hill deixou claro: a autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. Não adianta ter sonhos grandiosos se você não tem controle sobre si mesmo. Você pode ter a ideia mais brilhante do mundo, mas se não tiver a força para dizer não ao que te enfraquece, essa ideia vai morrer sufocada. Você precisa se tornar perigoso, não no sentido destrutivo, mas perigoso no sentido de estar no controle, imparável, firme, inabalável. O tipo de pessoa que não é arrastada pelas emoções, mas as usa como combustível. E isso exige prática. Todo dia você será tentado a desistir. Todo dia virão vozes dizendo que é mais fácil parar. E você vai ter que escolher: ceder à fraqueza ou honrar o seu futuro. A autodisciplina começa nos pequenos atos: acordar quando ninguém está olhando, fazer o que tem que ser feito sem reconhecimento, recusar prazeres imediatos para conquistar respeito duradouro. Você acha que isso é punição? Não. Isso é liberdade. A verdadeira liberdade é poder dizer: eu mando em mim. Enquanto você for dominado por hábitos fracos, distrações constantes e recompensas rápidas, você será um escravo disfarçado, vestido com roupas bonitas, mas emocionalmente acorrentado. Napoleon Hill não romantizava o sucesso. Ele mostrava que os grandes resultados são construídos com tijolos de sacrifício. E só quem domina a si mesmo tem a mão firme para essa construção. Você quer ser respeitado? Então seja alguém que cumpre o que promete, principalmente para si mesmo. Você quer ser forte? Então vença primeiro a si mesmo. Não é fácil, e não tem que ser, porque é na resistência que você se fortalece. Cada vez que diz não ao impulso e sim à sua missão, você se transforma. E se você não consegue se dominar nem naquilo que come, naquilo que assiste, no que pensa ou no que repete todo dia, como vai dominar um negócio, um projeto, uma família, um legado? Autodomínio é o alicerce, e você está construindo algo grande demais para se permitir ruir. Então levante, enxugue o suor, engula a dor e repita para si mesmo: eu sou o comandante da minha alma, eu sou o mestre do meu destino, e haja como tal. Você quer prosperar? Então pare de pensar como um sobrevivente. Enquanto sua mente estiver condicionada a buscar apenas segurança, você jamais vai alcançar grandeza. Napoleon Hill foi direto: onde há medo, não há fé. E você precisa entender isso de forma radical, porque o medo é sorrateiro. Ele não chega gritando. Ele se disfarça de cautela, de prudência, de bom senso, mas por trás dessa máscara está o veneno que paralisa sonhos e afoga destinos. Você precisa substituir o medo pela fé,
E não falo de fé religiosa, mas daquela força interior que olha para o impossível e diz: ainda assim eu vou. Fé é ação. Fé é movimento mesmo quando não há garantia. Fé é quando você decide avançar mesmo com a voz trêmula, mesmo com o coração acelerado. E sabe qual é o segredo? O medo nunca vai embora completamente, mas a fé cresce cada vez que você se recusa a obedecer ao medo. Você precisa se colocar em situações onde o antigo você teria fugido. Você precisa se testar, porque só no desconforto a sua verdadeira força é revelada. Napoleon Hill estudou homens que começaram do nada, faliram, caíram, foram humilhados, mas voltaram. E voltaram mais fortes, porque desenvolveram uma fé inquebrável em seu propósito. E aqui está a chave. O medo quer te manter no presente, preso, limitado, paralisado. A fé te puxa para o futuro, para a versão sua que ainda não existe, mas que já te chama. Então pergunte agora: você está sendo guiado pelo medo ou pela fé? Pelas vozes que dizem não dá? Ou pela certeza silenciosa que grita vai? Você precisa alimentar a fé com ação. Cada passo que você dá, mesmo pequeno, é uma declaração. Eu não vou mais viver dominado. Eu não sou mais um escravo do que pode dar errado. Eu estou me tornando quem nasci para ser. A fé é a matéria-prima dos milagres. E milagres não são eventos mágicos, são resultados inevitáveis de quem age com convicção. Hoje, escolha a fé. Escolha avançar, mesmo sem garantias, mesmo com medo, porque do outro lado do medo está a sua liberdade. Você está cansado de esperar que algo mude? Então, pare de esperar. A vida não entrega resultados para quem tem intenção. Ela responde à decisão. Napoleon Hill afirmava com clareza: decisões rápidas e definitivas são marcas de todos os grandes líderes. Sabe por quê? Porque indecisão é o veneno dos visionários. É o peso invisível que arrasta os seus dias, rouba sua energia e enfraquece sua alma. Toda vez que você hesita, o medo cresce. Toda vez que você adia, a dúvida ganha força e, no fim, você não está mais vivendo, está apenas existindo. A indecisão te mantém girando em círculos, te faz pensar demais e agir de menos, te transforma em um escravo das possibilidades, enquanto a ação te tornaria senhor dos resultados. Você precisa decidir, com firmeza, com ousadia, com aquela energia de quem sabe que vai falhar, talvez sangrar, mas jamais se esconder. Quantos anos você já perdeu tentando agradar a todos? Quantos caminhos deixou de seguir por medo de errar? Quantas ideias deixou morrer por medo de julgamento? Chega. Você não precisa da aprovação de ninguém para decidir mudar. Você precisa de coragem para bancar quem você escolheu ser. Napoleon Hill dizia que o mundo abre espaço para o homem que sabe onde está indo. E essa certeza começa na mente. Ela não vem de sinais externos, mas de uma decisão interna de queimar pontes e seguir. Pessoas fracas esperam que tudo esteja certo para se mover. Pessoas fortes decidem se mover até que tudo fique certo. É a decisão e não o talento que constrói os grandes impérios. É a decisão e não o dinheiro que inicia os grandes projetos. É a decisão e não a sorte que define o seu legado. Decida, custe o que custar. Porque cada dia que você vive sem decidir é um dia em que outra pessoa toma o seu lugar no mundo. Você não veio aqui para ser mais um. Hoje é o dia em que você para de se arrastar. Hoje é o dia em que você para de pensar pequeno. Hoje é o dia em que você decide: eu mudo, eu avanço, eu venço. Você quer respeito? Então pare de implorar por ele. Respeito não se exige com palavras, se conquista com postura. Napoleon Hill dizia que ninguém pode te fazer sentir inferior sem o seu consentimento. Você ouve isso e talvez pense:
mas eu já fui rejeitado, já fui ignorado, já me humilharam. Sim, aconteceu. Mas a verdade é que o respeito que mais importa é o que você dá a si mesmo. E aí está a raiz do problema. Você se abandonou. Você tolerou o que não devia. Você se diminuiu, se calou, se escondeu. Tudo para caber onde nunca deveria estar. Mas agora é o momento de quebrar esse ciclo. Você precisa erguer a cabeça antes que o mundo pise em você de novo. Você precisa decidir que ninguém mais vai te tratar como um coadjuvante, porque você nasceu para ser protagonista. E sabe como isso começa? Com a forma como você se enxerga, com os padrões que você estabelece, com os limites que você impõe. Pessoas que se respeitam não se vendem barato, não mendigam atenção, não aceitam qualquer coisa em troca da sensação de pertencimento. Napoleon Hill estudou homens que conquistaram o mundo porque sabiam exatamente quem eram. Eles não precisavam ser amados por todos. Eles só precisavam manter sua integridade intacta. E isso é poder. Poder de olhar no espelho e saber que você está sendo fiel ao que acredita. Poder de caminhar sozinho, se for preciso, mas jamais abaixar a cabeça. Você quer ser ouvido? Fale com autoridade. Você quer ser seguido? Ande com firmeza. Você quer ser lembrado? Viva com intensidade. O mundo respeita quem se respeita, e quem se respeita não negocia sua essência, não se compara, não se justifica. Ele apenas vive, em voz alta, com propósito e honra. Então hoje, escolha esse caminho. Pare de querer ser aceito e comece a ser honesto com quem você é. O respeito começa no momento em que você diz: chega de viver pequeno, chega de tentar caber, chega de ignorar o gigante que mora dentro de mim. Você é muito mais do que tem mostrado, e está na hora do mundo ver isso. Você quer poder? Então assuma a responsabilidade total pela sua vida, porque enquanto você culpar os outros, continuará acorrentado. Napoleon Hill deixou isso claro. A responsabilidade é o preço da grandeza. E sabe o que isso significa? Que enquanto você terceirizar sua dor, seu fracasso, sua estagnação, você está entregando o leme da sua vida para as mãos erradas. Você não controla o mundo, mas controla como responde a ele. Você não controla o que fizeram com você, mas controla o que faz com isso agora. E essa simples mudança de mentalidade, de vítima para protagonista, transforma tudo. Deixa de ser "por que isso está acontecendo comigo?" e vira "o que eu vou fazer com isso?" Essa é a chave. A diferença entre quem cresce e quem afunda está no nível de responsabilidade que aceita carregar. E a maioria vive no modo sobrevivência, culpando o governo, os pais, o passado, o clima, o trânsito, Deus, o diabo, qualquer coisa, menos o próprio espelho. Mas os fortes não perdem tempo com desculpas. Eles olham para os escombros e dizem: ok, fui eu, agora vou reconstruir. E constroem, mesmo que com as mãos sangrando, mesmo que sob o peso de erros passados. A responsabilidade dói, mas também liberta, porque ao assumir a culpa você recupera o controle. Você para de esperar que alguém te salve e vira o próprio salvador. Napoleon Hill estudou mentes indomáveis que encararam perdas gigantescas, falências, tragédias, e ainda assim não se permitiram definhar. Porque sabiam, se ainda há fôlego, ainda há escolha. Você tem escolha, a todo momento. A cada pensamento, a cada palavra, a cada atitude. Então pare agora e diga a si mesmo: tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade. Não porque você controla tudo, mas porque você responde a tudo com poder. Essa postura te torna perigoso, porque nada mais te paralisa. Nem a crise, nem a crítica, nem a queda. Você não é um resultado do que fizeram com você. Você é um resultado do que decidiu fazer com isso.
Hoje, escolha responder com força. Escolha não mais se esconder atrás de desculpas sofisticadas. Assuma o trono da sua existência e reine com coragem. Você deseja um propósito verdadeiro? Então pare de buscar fora o que só está dentro de você. Porque a vida com significado não é encontrada, é criada. Napoleon Hill dizia que um propósito definido é o ponto de partida de toda realização. Mas para encontrá-lo, você precisa mergulhar fundo na sua alma, deixar de lado as vozes que querem te distrair, que querem te manter preso ao comum. Propósito não é apenas um sonho bonito. É a bússola que guia suas decisões, que dá sentido até mesmo às maiores dificuldades. É a chama que mantém seu fogo aceso, mesmo quando o mundo tenta apagar sua luz. Sem propósito, você se perde. Anda sem direção, preso em ciclos de medo, dúvidas e desesperança. Mas com propósito, cada passo se torna um avanço, mesmo os pequenos. Cada desafio, uma prova de que você está no caminho certo. Napoleon Hill estudou os maiores realizadores da história e encontrou essa verdade. Eles tinham um motivo maior do que eles mesmos, um objetivo que transcendia o sucesso material, algo que dava sentido ao sacrifício, à dor, à persistência. E esse propósito só é encontrado quando você se conecta com quem você realmente é. Quando para de tentar ser o que esperam e começa a ser o que nasceu para ser. Pergunte a si mesmo agora: o que faz seu coração bater mais forte? O que você faria mesmo sem receber nada em troca? O que te faz levantar de manhã mesmo quando tudo está difícil? A resposta está dentro de você, mas ela exige coragem para ser ouvida e coragem para agir mesmo quando ninguém está olhando. Porque viver sem propósito é existir. Viver com propósito é transcender. Hoje, faça essa escolha. Não uma escolha vaga, mas uma decisão firme de ir atrás daquilo que te chama. De ser fiel ao seu chamado, custe o que custar. Levante. E não apenas destrua suas desculpas. Destrua também a vida medíocre que nasceu da falta de um porquê. Você nasceu para mais. Você nasceu para comandar. Você nasceu para vencer. E a hora é agora. Se você está cansado de viver na sombra das desculpas, se está pronto para assumir o controle da sua mente, do seu destino, da sua vida, então comece agora. Curta, compartilhe e se inscreva para fortalecer essa jornada de domínio interior. Não espere mais um segundo para ser a pessoa que você nasceu para ser. Levante, lute, vença. O poder está em suas mãos.